Ou a mãe pode esquecer o filho que não mãe, mas Deus nunca te esqueceu, Deus nunca te separa. Davi pode separar com seus próprios pais, esqueceu. Mas o que Deus fez na vida de Davi? Davi foi rei sobre todo Israel. Foi rei. Aleluia. Davi também pecou. Fala que ele foi um rei justo, mas ele pecou. Ele adulterou. Mas mesmo que nós somos pecadores, mas quando o pecador se arrepende, Deus te agrada. Deus te agrada. Davi orou ao Senhor, pediu perdão ao Senhor, e Deus perdoou os pecados dele. E nós somos carne, nós somos falhos. Nós não somos santos não. Quem é santo são Jesus Cristo. Nós temos o nosso olhar, o nosso pensar, até o nosso falar. Nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus fala, se pediu o Senhor perdão pelos vossos pecados, as vossas falhas, Ele está prestes a perdoar. Mas nós também temos que se arrepender também. Nós não temos que perdão só de boca, mas também temos que se arrepender também do nosso coração. Aleluia. Aleluia. Deus está falando. Buscar primeiro o reino dos céus. E a vossa coisa vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o Senhor. Aleluia. E vai ver o que Deus vai agir na tua vida. Crê somente. Aleluia. Aleluia. Eu não sou um pregador, eu sou não. Mas quando tem uma chamada, Deus cumpre. Vou passar 1, 2, 3 anos, mas Deus vai cumprir. Porque se eu contar um testemunho do que Deus fez na minha vida, aleluia. Quando eu acabei de formar na escola, ouvi muitas pessoas falando, Josimar não vai valer nada, vai ser nada. Vai ser que tenta preocupar os irmãos. E a minha acabou de ouvir, eu sou de ouvir. Ele vai citar para os irmãos. O que ele vai fazer? Não sabe fazer nada. Mas quando Deus tem uma chamada, Glória a Deus. quando Deus tem um escolhido, Deus escolhe. Não é Deus, não é um outro que mas Deus escolhe. Aleluia. Todos meus irmãos trabalhou primeiro que eu. E eu só estava lá. E muitas pessoas me apanharam pelas costas. Aleluia. Mas o que qual foi a minha resposta? Eu fiquei só com a minha boca e orei ao Senhor. Eu orei, chegava lá em casa lá, quando eu estava tudo trabalhando, estava eu e minha mãe lá. Eu fiz chegar lá no quarto, li um pouquinho de Bíblia, eu orava assim de 1h30, 2 horas. Com a minha resposta, eu orei ao Senhor, dobrei o joelho ao Senhor. Aí Deus me ouviu. Deus ouviu meu clamor que deu 2 portas de fé para mim. Eu falei, Deus, uma dessas 2 portas eu quero em nome de Jesus Cristo. Eu quero. Aí não foi na primeira, foi na magnesita, mas foi na mega forte. Até onde o Senhor, Deus abriu a porta. E quando a menina me chamou, falou assim, eu tinha que ligar para o menino antes. Só que o menino atendeu ao telefone. E foi o seu nome para o último da lista. O último da lista. Eu pensei agora, é Deus, por Deus que abriu essa porta. Ligou para o menino antes, o menino atendeu. Aleluia. Hoje estou empregado. Ou trabalho à noite. Trabalho de noite, pegar aqui 8, 9 horas, largar 6 horas. Às vezes até 8, 9 horas da manhã. Metade de próprio. Mas eu estou orando, Senhor Deus. Abençoa, Deus. Eu quero um cargo maior. Eu quero um cargo melhor. Até surgiu para fazer entrevista. Para remanescer de carro. Aleluia. Então eu vou fazer esse teste. Até pedir para você para orar. Só que a felicidade está no controle. Eu só uma pastora. Só pedi para você para orar por mim. Olha, eu fui e fiz o teste. Aleluia. Aí passou a noite também à noite. Aí chega do outro dia de manhã, 2 horas, né? 2 horas da tarde. Você foi aprovado. Você foi aprovado. Ela falou assim, vai trabalhar no departamento financeiro. Eu disse, glória a Deus. Aí chega no departamento financeiro, um inimigo é sujo, quer ajudar você de qualquer forma. Só que o som, a encarregada que você tocou trabalhando, era também evangélico. O menino que ouviu comigo também é evangélico. Mas é para o título, não confia no homem. Pensava que o menino era do meu lado, com perna meu, foi olhando pelas costas. Falou mal de mim. Falou tudo que um carregado fez, mandava embora. Eu falei, tem que ir, Deus. Como é que eu vou enfrentar esse gigante, Deus? Eu sou nada. Mas Deus, então com providência, fica pensar providência.
cheguei em casa para falar. E às vezes ficava calado. Só punha pelas costas. Fechando, Deus. Me dei força. Tinha esse gigante, Deus. Tu Deus me lá. E como é que eu vou suportar esse gigante? Eu orei ao Senhor. Eu fui orando ao Senhor. Nem tem que eu disse. Se não for aqui, Senhor. Se eu estou trabalhando financeiro, eu quero fazer história. Se não foi essa coisa, não foi à toa. Não foi em vão, Senhor. Orei ao Senhor. Aleluia. Aí quando Deus dá, Deus, aí tu menos ela se espera. Aí, ao estado do setor, a minha realizou um caso menor ainda. Que é Deus. É Deus. É Deus. Tem que ter glória a Deus. Nem tudo dá graça ao Senhor, não é? Tem que ter glória a Deus. Só que Deus usa. Deus usou o irmão que nem sabia. Ele nem evangelho nem nada, não. Deus usou ele usou outro irmão, outro companheiro lá. Me chamou para trabalhar com ele. No setor quando está pagando. Só que eu não sabia não, está pensando ali. Eu não sabia não. Só ter 1 mês, 2 meses ali com ele. Aí, ele está dando comigo aqui. Aí minha gerente lá falou assim, como é que ele está? Não está bem, está tudo bem. Aí graças a Deus falou assim, então posso chamar para trabalhar com vocês então. Aleluia. Posso chamar para trabalhar. Que onde eu estou agora, eu fui elogiado pela minha gerente. Aleluia, eu estou ganhando, eu nunca imaginei que ia ganhar isso ali. Aleluia, Deus acredita que Ele quer fiel com Ele. Ele é muito Senhor. Deus vai te, a gente está com providência. Não você nem esperar, Deus vai te suprir essa necessidade. Deus vai te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu estou dando glória a Deus. Porque hoje eu estou trabalhando, porque Deus me abençoou e tem me abençoado. Aleluia. E toda sexta-feira, todo lugar que eu trabalhei, toda sexta-feira, tinha oração antes de nós trabalhar. E não foi diferente, depois nós temos, toda sexta-feira, um dá a palavra e começa a orar o Pai Nosso. E muitas pessoas no Evangelho, mas sempre tem orado o Pai Nosso, que Pai Nosso também é bíblico. Aleluia. Glória a Deus. E assim, nome Deus, por a oportunidade de novo, Cristo. Aqui que eu pude falar no seu coração, que Deus pode continuar falando no seu vosso coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.